Então tá, pessoas, eu sou o professor Hidrogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Fala galera, nosso papo aqui hoje vai ser sobre isomeria plana. Bora lá, começando com conceito de isomeria. Bom, são substâncias com a mesma fórmula molecular que apresentam propriedades químicas e físicas diferentes. Então, isômeros, iso vem de igual e meros vem de partes, ou seja, partes iguais. Aí eu coloco para vocês dois exemplos. Álcool etílico e éter dimetílico. Os dois têm exatamente a mesma fórmula molecular. Entretanto, pontos de ebulição são completamente diferentes, certo? Então, gravem bem, isômeros, compostos orgânicos que possuem a mesma fórmula molecular, entretanto com estruturas diferentes, certo? Se as estruturas são diferentes, consequentemente, ponto de fusão e ponto de ebulição também são diferentes, certo? E a isomeria plana? O que é a isomeria plana? Bom, ocorre quando os isômeros são reconhecidos, identificados e diferenciados pelas suas fórmulas estruturais planas. A diferenciação é visualizada através da posição de certos grupos, insaturações, tipo de cadeia e função. Beleza? Então, o que significa isso? Significa dizer que quando eu olho duas estruturas, eu já consigo identificar que a diferença está sendo dada por isomeria plana, certo? Só de olhar eu já consigo perceber isso aí. A isomeria plana, ela pode ser dividida em isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, tautomeria ou ainda metameria. Então, vamos começar com a isomeria de cadeia. Tá? Compostos de mesma função e com cadeias diferentes. Então, olha só, dá para perceber que eu tenho o butano, que é C4H10, e eu também tenho ao lado o metilpropano, que é o também C4H10. O que difere? Difere na cadeia. Que é o butano, tem uma cadeia aberta e normal, e o seguinte, que é o metilpropano, ele tem uma cadeia aberta e ramificada. Então, um tem ramificação, o outro não tem ramificação, certo? Então, são cadeias diferentes. O próximo, isomeria plana de posição. O que é isomeria plana de posição? Compostos que pertencem à mesma função e diferem na posição do grupo de átomos, da insaturação ou da ramificação. Então, dois exemplos eu coloco ali. O primeiro deles, eu tenho propanol e tem propan2ol. Os dois são álcools. O que está diferenciando é a posição do grupo H. No primeiro composto está no primeiro carbono, no segundo composto está no segundo carbono. Logo abaixo eu tenho o but2eno e também tenho o buteno. O que está mudando ali? Está mudando a posição da insaturação, certo? Então, isomeria plana de posição, vejam bem, é posição, só está mudando a posição da insaturação, de um grupo de átomo, da ramificação, enfim, está mudando a posição na tua cadeia carbônica, certo? E a isomeria plana de função? Bom, o que é a isomeria plana de função? Compostos que pertencem a funções diferentes. Então ali eu coloco dois exemplos, eu tenho o propanal, o da esquerda, e tenho a propanona, que é da direita. Ou seja, os dois têm a mesma fórmula molecular, certo? Entretanto, pertencem a funções diferentes, certo? O primeiro é um aldeído e o segundo é uma cetona. Daí eu chamo a atenção para uma coisa, né? Para um detalhe. Os casos principais de isomeria funcional ocorrem entre as funções ácido carboxílico e éster, aldeído, cetona e álcool e éter. A metameria, tá? Chamada também de isomeria de compensação, diferem quanto à posição de um heteroátomo. O que é o heteroátomo? É, no caso, o oxigênio, que está entre dois carbonos. Então, quando eu tenho um heteroátomo e esse heteroátomo é um oxigênio, eu estou falando de uma metameria, tá? E o que muda? Muda a posição. Então, no primeiro exemplo, o metoxipropano, eu tenho um oxigênio entre o primeiro e o segundo carbono. No segundo exemplo, que é o etoxietano, eu estou com o oxigênio entre o segundo e o terceiro carbono. E com um detalhe, esse tipo de isomeria, certo, ocorre entre éteres, ésteres, aminas e amida,
certo? Então, também muito importante saber aí aonde ocorre a metameria, certo? Ou em quais as funções ocorre a metameria. E a tautomeria? Bom, a tautomeria, nesse caso, os compostos se diferem quanto às funções enol-aldeído ou enol-cetona. Então, aí no exemplo, o que eu tenho? Eu tenho um aldeído de um lado e o enol do outro, certo? Então, essa é a diferenciação aí que eu tenho na tautomeria. E vejam bem, parte do aldeído se converte em enol através da migração de um átomo de hidrogênio na molécula, estabelecendo um equilíbrio dinâmico entre aldeído e enol chamado de equilíbrio aldoenólico, certo? Então, não esqueçam, toda vez que enxergou um enol e vier o termo isomeria, não esqueçam, enol aldeído, enol cetona, estamos falando de tautomeria daí, certo? E daí, para finalizar, eu coloco para vocês o que? Eu coloco um resumão, certo? É um resumão da isomeria plana, então com o conceito, a metameria, a isomeria de posição, isomeria de função, ou seja, tudo que circunda a isomeria plana. Tranquilo? Barbada? Gostaram? Então, não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Até a próxima aula.